noite, amada igreja. Eu quero convidar os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11. Nós faremos a leitura do primeiro verso até o verso de número 14. Apocalipse, capítulo 11, verso 1 até o verso 14. Leiamos assim a palavra do Senhor. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da terra, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, pedindo que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine a minha mente, ilumine a mente dos meus irmãos para compreender a plenitude da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Certa vez, uma paciente me procurou no consultório e, ao ver as fotos da minha família na mesa do consultório, viu a foto da minha esposa e disse assim: doutor, a sua esposa é muito bonita. Era uma senhora já, uma idade um pouco avançada, e disse: a sua esposa é muito bonita. Dando um testemunho fiel, eu concordei com ela e disse: sim, ela é muito bonita. Mas deixa eu contar uma história para a senhora, brincando com ela. Disse: quando eu decidi me casar, eu, por um longo tempo, orei muito e pedi muito a Deus que me desse uma esposa. E Ele a enviou para mim. Já ela, coitada, orou pouco. Deus mandou um traste para ela carregar, mas tudo bem. Aí ela, querendo tentar consertar, remediar a situação, olhou para mim e falou assim: doutor, olha, mas eu vou falar uma coisa, o senhor também não é feio, não. Ou seja, pode não ser bonito, mas feio também não é, né? Não é de se jogar fora.
Essa questão do testemunho, às vezes, traz algumas situações meio constrangedoras, e às vezes os testemunhos nem sempre são fiéis. No caso da minha esposa e do meu, sim, né? Eu posso dizer que sim, né? A meu respeito e a respeito dela. Mas essa passagem que nós estamos lendo e na qual nós iremos meditar, fala exatamente sobre essa questão do testemunho. E ela está inserida dentro do livro do Apocalipse, que traz algumas dificuldades de interpretação, como eu já comentei em outras exposições com os irmãos. Primeiro porque não se trata necessariamente de uma predição futura, não é uma carta, não é um evangelho, não é um livro histórico, pode ser sim uma profecia, conquanto seja a palavra de Deus, mas não necessariamente quer dizer algo que acontece no futuro em toda a sua extensão. Então, nesse sentido, o livro do Apocalipse é uma narrativa não linear ou cíclica, e que tem ali o que a gente chama de um paralelismo progressivo. A melhor maneira de explicar isso para os irmãos, eu já citei isso em outras passagens também, é você imaginar encher um tanque redondo com água, colocar um barquinho de papel nele ali, na borda do tanque, sobre a água, e tirar a tampa do ralo. À medida em que a água começa a descer, o barquinho começa a rodar na água, que vai começar a girar também. E a cada vez que o barquinho passa por você, ele passa numa velocidade mais rápida e ele está mais próximo do ralo. Os acontecimentos do livro de Apocalipse são assim. É um acontecimento cíclico em que cada vez que as narrativas são citadas, elas passam mais rápido e caminham cada vez mais para o fim. Ou lembrando de alguma coisa mais específica da minha idade, da idade de alguns dos irmãos aqui, quem não se lembra daquelas revistas de palavra cruzada, Picolé Legal, que tinha desenhos num quadro e que eram feitos rabiscos, e que cada rabisco, dependendo, formavam figuras geométricas e que tinham pontinhos, e que você não conseguia identificar exatamente que figura era aquela. Mas à medida em que você pintava as figuras, aparentemente amorfas, que tinham os pontinhos dentro dela, o desenho da figura ia clareando diante dos nossos olhos. E é mais ou menos isso que o livro do Apocalipse faz. À medida em que os acontecimentos ocorrem, a história redentiva de Deus vai se clareando de uma maneira mais evidente aos nossos olhos. São 7 narrativas, então, paralelas, e essas narrativas vão do capítulo 1 ao capítulo 3, em que fala sobre a igreja na terra, do capítulo 4 ao 7, o trono de Deus e os 7 selos, do capítulo 8 ao 11, sobre as 7 trombetas do juízo, que é essa passagem que nós lemos, está inserida exatamente ali, capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira, capítulo 17 a 19, fala sobre a queda da grande meretriz e das bestas, e do capítulo 20 ao 22, fala do juízo do novo céu e da nova terra. O livro de Apocalipse tem também algumas dificuldades de interpretação, porque às vezes as linguagens são muito simbólicas. Em algumas passagens os irmãos vão ler mulher vestida do sol, coroa de 12 estrelas. Os números não são números, na sua grande maioria, números literais, mas são repletos de um simbolismo ali presente, né? Isso traz algumas dificuldades de interpretação, e eu espero conseguir, junto aos irmãos, tentar traduzir exatamente o que está descrito aqui. Nós temos um contexto onde esse texto está inserido. Ele está exatamente, como eu disse, na seção 3, ou a visão 3, que compreende os capítulos 8, 9, 10 e 11, e fala exatamente das narrativas, ou da narrativa das 7 trombetas, e que quando essas trombetas são tocadas, a ira de Deus é derramada sobre os ímpios que têm demonstrado o seu ódio por ele, pela sua palavra e pelo seu povo. A convocação, então, das 7 trombetas está distribuída, então, entre as 4 primeiras, que afetam o mundo natural. A 5ª e a 6ª fazem dano aos habitantes da terra, e a 7ª introduz a consumação da ira de Deus. É assim o contexto dessa passagem que nós lemos. Então, antes que soe a 7ª trombeta, ou entre a 6ª e a 7ª trombeta, João nos apresenta uma visão dos santos, ou seja, uma visão nossa na terra, que funciona ali meio que como um interlúdio, funciona ali como se fosse um pequeno parênteses. E esses santos, então, são instruídos a apresentar a palavra de Deus ao mundo.
Portanto, esse segmento da passagem do capítulo 10 e do capítulo 11 não é um tempo de calmaria, mas um tempo de receber e de proclamar o evangelho do Senhor. Esse interlúdio ele é dividido em duas partes. No capítulo 10, fala sobre os 7 trovões, João e o livrinho. João engole aquele livrinho, e esse livrinho ele é doce ao seu paladar, mas se torna amargo no seu estômago. Refere-se exatamente ao evangelho do Senhor, que nós o recebemos com alegria, mas quando ele entra em nosso interior, ele produz ali transformações que são necessárias, e essas transformações por vezes não nos são agradáveis. Além do que, na medida em que nós proclamamos esse evangelho, nós sofremos por vezes perseguições, e isso traz um sabor amargo para a nossa vida, porque nós, os mensageiros da palavra do Senhor, somos atacados. E por fim, no capítulo 11, dos versos 1 ao verso 14, as duas testemunhas proclamam então o seu testemunho e experimentam oposição, guerra e morte. No entanto, essa morte não é uma derrota, pois essas duas testemunhas ressurgem, e é isso que eu quero tentar explicar para os irmãos. Eu tenho então 2 objetivos. O primeiro, um objetivo geral, de mostrar que o livro de Apocalipse não é um livro de predições futuras para algo que ainda vai acontecer. Ele é um livro extremamente contemporâneo e adaptável à nossa realidade, que traz uma mensagem da palavra do Senhor para nós hoje, traz conforto e traz consolo para a igreja hoje, mas também um objetivo específico, que é de demonstrar que mesmo num contexto em que os ímpios se recusam a se arrepender das suas obras más, né? E mesmo tendo ouvido o juízo divino numa série de pragas, haja vista as trombetas que tocaram antes dessa passagem, os santos de Deus são instruídos a continuar a testemunhar, continuar a apresentar a palavra de Deus ao mundo por meio do seu testemunho, enquanto esperam a sua consumação, que é exatamente a 7ª trombeta, que nós não iremos estudar hoje, vai ficar para quem sabe Deus nos der uma outra oportunidade. Eu dividi essa estrutura então em 4 partes. A primeira delas, do capítulo 1 ao capítulo 2, fala sobre o templo ou o santuário. A segunda parte, o poder das testemunhas, do capítulo 3 ao capítulo 6. A terceira parte, do capítulo 7 ao capítulo 10, ao versículo 10, falando sobre a morte das duas testemunhas. E, por fim, dos versículos 11 a 14, falando sobre a ressurreição dessas testemunhas. Vamos então para a primeira parte, quando o texto diz que no verso 1 e no verso 2, foi dado a João um caniço semelhante a uma vara, e foi dada a ele uma instrução para medir o santuário de Deus, o seu altar e aqueles que nele adoram. Mas foi ordenado a João que deixasse a parte de fora do átrio, para que ele não o medisse, porque ele foi dado aos gentios, que vão calcar aos pés a cidade santa. Esse texto, ou esses versículos, fazem exatamente uma referência ao profeta Ezequiel, no capítulo 40, nos versos 2 e 3. Foi dada então uma vara para medir 3 partes, o santuário, o altar e o povo que estava ali. O propósito não é simplesmente contar as pessoas, até porque é impossível contar quem são os santos de Deus. São muitos que vão fazer parte do futuro reino de Deus, mas não são toda a população da terra. E João, na verdade, com esse propósito de medir, precisava separar e proteger aquilo que é santo daquilo que é profano. Por isso que ele deve medir o átrio interior e deixar o átrio exterior de fora. Era o cuidado pastoral de João que deveria existir ali. E me permitam uma pequena aplicação. Esse é o papel dos pastores e dos presbíteros dessa igreja, de proteger o rebanho, de separar aquilo que é santo daquilo que é profano. E antes que você possa ficar tranquilo e cruzar os braços e dizer, isso é para pastor e presbítero, não. Os homens são chamados a serem pastores de suas casas, e eles devem proteger a sua família, o seu pequeno rebanho, guardando aquilo que é santo, protegendo-os daquilo que é profano. Então, nesse sentido, essa passagem representa, então, o conhecimento e o cuidado que Deus proporciona ao seu povo durante esse período.
Já no verso 2, Deus faz claramente ali uma divisão entre os santos, aqueles que estão vivos, daqueles que estão espiritualmente mortos e que são rejeitados. Eles são referidos como sendo sinagoga de Satanás, no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nos versos 9. E estão de mãos dadas com os gentios para destruir a igreja, se isso fosse possível. O tempo aí de 42 meses, ou os irmãos vão ver em outras passagens de Apocalipse, 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, refere-se exatamente ao período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, onde o reino é inaugurado e ainda não foi consumado. É o período em que nós estamos vivendo hoje. A cidade santa, ou Nova Jerusalém, que é reportada ali, é o lugar onde Deus escolheu para habitar com o seu povo. E esses gentios tentarão, ou calcarão aos pés, a cidade santa, calcarão a igreja de Deus aos pés. É a ideia de uma oposição clara e frontal do mundo para com a igreja. Nós esperamos ou vemos isso diariamente. Nos nossos dias, nós estamos cada vez mais experimentando dessa situação. E aí nós vamos para a parte 2, que fala exatamente do poder das duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Quem são essas pessoas? Na verdade, elas representam a igreja de Cristo que proclama e testemunha do Evangelho do Senhor, conclamando o mundo ao arrependimento. Essas duas testemunhas, na verdade, são lembranças do ato de Jesus enviar os seus discípulos de 2 em 2, como nós vemos em Marcos e Lucas, Marcos capítulo 6, verso 7, e Lucas 10, versículo 1, assim como os apóstolos, em Atos capítulo 3, verso 1 e 8, 14, que caminhavam de 2 em 2. Além disso, no Velho Testamento, um veredito em Israel geralmente era validado pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Então, são, na verdade, o povo de Deus, ou é a igreja de Deus. E o verso de número 4 fala exatamente que essas duas oliveiras, ou 2 candelabros, ou 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essa citação, na verdade, ela provém lá de Zacarias, no capítulo 4, no verso 2, e apontam exatamente como essas duas oliveiras de onde sai o azeite, que serve de combustível para o candeeiro, ou para o candelabro de ouro. São, portanto, a igreja composta de crentes que tem a função de difundir a luz do Evangelho num mundo que anda em trevas. Esse é o papel da igreja do Senhor. E diz mais, diz que eles estão vestidos de pano de saco, dá a ideia ali de angústia, mas também era um termo usado pelos profetas para pôr em realce um pecado que desintegra uma determinada sociedade, chamando a atenção dessa sociedade para um castigo iminente. É isso que a igreja faz, ela anuncia o Evangelho, anuncia a necessidade dos pecadores de arrependimento, porque o castigo de Deus vem. E a igreja está diante do Senhor da terra, é uma expressão que se refere a alguém pronto para cumprir as ordens do seu Senhor. O verso de número 5 diz que se alguém pretende causar dano a essas testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. A ênfase ali na expressão ou na repetição de se alguém pretende lhes causar dano, dá a ênfase, na verdade, de que as testemunhas têm do Senhor a sua proteção e o seu poder. Remonta exatamente à passagem de 2 Reis, no capítulo 1, versículo de número 10, em que Elias clama fogo do céu no momento em que ele é abordado por 2 capitães do rei Acasias e o seu grupo de 50 soldados. E esse fogo consome os 2 capitães e consome os 2 grupamentos de 50 soldados. A ideia aqui é que a palavra de Deus não pode ser detida, mesmo quando os seus mensageiros são perseguidos ou mortos pelo mundo. Fazer mal à igreja é querer fazer a igreja se desviar dos caminhos do Senhor. Esse é o propósito de Satanás, esse é o propósito daqueles que estão no mundo. Eles tentam desviar a igreja do caminho do Senhor, numa clara oposição ao Senhor, Rei dos Reis, soberano sobre a terra.
Versículo de número 6 diz que elas têm autoridade, ou essas duas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para fazer ferir a terra de toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Essa é uma clara alusão, novamente, a 1 Reis, no capítulo de número 17, fazendo menção ali a Elias e à grande seca que Elias experimentou naquele período, e fazendo também menção a Moisés e a Arão no Egito, com as pragas anunciadas sobre Faraó e sobre o seu povo. Essa passagem aqui também enfatiza o poder da oração, principalmente quando nós associamos essa passagem com o texto que está em Tiago, no capítulo 5, verso 16, parte B, e verso 17. O texto diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Os crentes oram para que venha o reino de Deus e para que ele restrinja o poder do maligno. Não significa que nós cristãos podemos controlar necessariamente as forças da natureza, mas os crentes têm o poder da oração para suplicar que o Senhor intervenha no clima e no sustento da vida. É um privilégio que o Senhor nos dá, de orar e colocar diante dele as nossas súplicas. E aí nós vamos para a parte de número 3, que fala exatamente da morte das duas testemunhas. Essa passagem vai exatamente do versículo de número 7 até o versículo de número 10. Versículo 7 diz que quando essas testemunhas tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A ideia é que quando a igreja terminar de concluir a sua tarefa de pregar o evangelho, a besta que surge do abismo pelejará contra ela. A igreja atual, queridos, ela já experimenta uma clara oposição ao evangelho. Nós experimentamos isso e vemos isso todos os dias. No entanto, isso vai se tornar pior e logo, logo vai ser declarada uma guerra contra o Senhor e contra o seu povo. O ataque é primariamente contra a mensagem, mas logo, logo esse ataque começará a atingir de maneira muito clara os mensageiros. Deus então permitirá que o anticristo mate os seus santos. Não é necessariamente uma predição literal de que todo cristão fiel será morto, mas uma ideia de que requer que cada cristão fiel esteja preparado para morrer por causa do Evangelho do Senhor. Então, o texto narra que os corpos dessas duas testemunhas não serão sepultados. O sepultamento no nosso meio ele é visto como algo solene, e a exposição dos cadáveres, de corpos na rua, dá a ideia de vergonha, de indignidade. E é exatamente isso que o livro de Apocalipse diz, que as duas testemunhas então serão envergonhadas, que nós então seremos envergonhados diante do mundo e diante das circunstâncias que governam esse mundo. Sodoma então é reportado ali como um lugar de imoralidade, e o Egito é como se fosse um lugar de escravidão. E o lugar onde o seu Senhor foi crucificado se refere ao Senhor das duas testemunhas. O mundo onde Jesus Cristo veio, onde ele abriu mão da sua glória e da sua majestade para habitar entre nós, e foi morto aqui e sepultado aqui, crucificado aqui. Verso de número 9, diz então que muitos dentre os povos, tribos, povos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. O mundo, então, tem a oportunidade de não permitir que esses cadáveres das duas testemunhas sejam sepultados. É um período breve de tempo, não são 3 anos e meio, são 3 dias e meio. É um período curto. O triunfo do mundo sobre a igreja é um triunfo momentâneo.
E conquanto eles não permitam que essas duas testemunhas sejam sepultadas, a ideia aqui é manter a memória viva. O anticristo quer manter apagada a memória do cristianismo. Ao mesmo tempo, eles mostram a capacidade ou a incapacidade de esquecer a igreja. E por fim, o verso 10 dessa parte diz que aqueles que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A ideia aqui é que os incrédulos se alegram e se satisfazem com a vitória sobre o povo de Deus, a ponto de festejarem e trocarem presentes uns com os outros. Essa passagem, na verdade, remonta à passagem do livro de Esther, no capítulo 9, em que os judeus experimentaram um alívio de seus inimigos e, na verdade, permutaram alimentos e distribuíram presentes aos pobres como um sinal de alegria e de gratidão. E esses povos, na verdade, que são oposição ao Senhor, o fazem pela morte das duas testemunhas. Então, é por isso que essas duas testemunhas não mais os atormenta espiritualmente com a sua mensagem de pecado e de necessidade de arrependimento. Essas testemunhas foram silenciadas por eles para abrandarem as suas consciências. Mas isso não é o fim. Eis que vem a parte 4, e ela nos narra exatamente a ressurreição das testemunhas. A partir do verso 11, diz que depois de 3 dias e meio, ou seja, depois desse breve período de tempo e de uma aparente derrota das duas testemunhas ou da igreja do Senhor, veio da parte deles o Espírito de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. É uma passagem que remonta ao texto de Ezequiel, no capítulo 37, verso de número 10. A igreja, então, ressurge, e o mundo, ao ver o ressurgimento da igreja, é tomado de um profundo pavor. É tomado de um profundo pavor por duas razões. Primeiro, porque pensaram que a igreja estava morta, porque pensavam que ela não ressurgiria mais. E ela ressurge. Segundo, porque ao perceberem que a igreja ressurge, eles sabem que o juízo sobre eles é iminente, a destruição sobre eles é próxima, e eles são tomados de grande pavor. No verso de número 12, então, é ouvida uma voz, e as duas testemunhas sobem aos céus, são chamadas a subirem aos céus, e eles sobem numa nuvem, e os seus inimigos contemplam a subida desse povo, ou das duas testemunhas, para o céu. Então é narrado que um grande terremoto ocorre. Nesse sentido, faz-se ali um paralelo do tempo em que Jesus morreu e ressurgiu dos mortos, e Mateus capítulo 27, verso 51, narra então que houve naquele contexto um grande terremoto. E agora, durante a ascensão dos santos, um outro grande terremoto de proporções cataclísmicas, revelando a ira de Deus sobre aqueles que ficam. Esse terremoto se abate sobre a terra, e morre uma multidão de incrédulos, um número muito grande, mas ficam outros. Só que esses outros que ficam, diz o texto, eles ficam aterrorizados e dão glória ao Deus dos céus. Isso pode dar a nós a impressão de que eles verdadeiramente se arrependem e que, de alguma forma, podem ser salvos. Não. Esse é mais ou menos o arrependimento mais para um sentido de remorso. Porque, ao perceberem que os santos de Deus são elevados aos céus e que o terremoto está afetando toda a terra e está morrendo um monte de gente, esses ímpios, na verdade, percebem que não há mais esperança para eles, e ao darem glórias a Deus, eles o fazem muito mais por remorso do que por um arrependimento genuíno, porque uma conversão verdadeira já não é mais possível. Enquanto a igreja proclama a palavra, há tempo para a salvação. Quando as testemunhas sobem aos céus, a mensagem não pode ser mais ouvida, e, portanto, não há mais tempo para arrependimento e não há mais esperança. O fim é chegado.
O verso de número 14 fala sobre o terceiro ai, né? E, na verdade, o primeiro ai foi mencionado no capítulo 9, verso 12, após a quinta trombeta, e o terceiro ai representa exatamente a sétima e última trombeta, que representa o clímax do juízo final. Eu queria finalizar fazendo algumas aplicações com os irmãos. À luz de tudo que nós lemos e de tudo que foi exposto aqui, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é, queridos, não existe meio termo. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. A minha esposa costuma dizer que existem muitos amigos do Evangelho. Amigos do Evangelho não é garantia de ser amigo do Evangelho, não é garantia de ter salvação. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 30, diz que quem não é por Ele é contra Ele, e quem com Ele não ajunta, espalha. Não existe cinza nessa área, ou é preto ou é branco. Não existe meio termo, não existe um tom intermediário. Ou você está contra Deus, ou você está a favor do Senhor. Eu me lembro de uma época em que um seminarista trabalhou nessa igreja e fez o curso de seminário e depois fez um outro curso de graduação, salvo engano, em História. E esse rapaz sumiu, não mais seguiu a carreira pastoral, e um certo dia ele voltou ao meu consultório, todo deformado, com piercing para tudo que é lado, osso espetado na orelha, tatuagem, enfim, cabelo raspado. Não que usar tatuagem seja necessariamente pecado, né? Mas numa situação em que a gente via claramente que ele não estava mais seguindo o Evangelho de Deus. Claramente. Mateus, capítulo 7, versos 14 a 18, faz exatamente para nós o alerta sobre os falsos profetas. Não é porque todo mundo que está aqui está frequentando a igreja e que vem aos cultos dominicais com regularidade, não é por isso que eles são salvos. Só são salvos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador e o confessam e se arrependem dos seus pecados e são santificados pelo Senhor dia após dia. Segundo, nós somos as duas testemunhas e, como igreja, nós devemos proclamar ou testemunhar fielmente do Evangelho do Senhor Jesus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá sabedoria para anunciar o Evangelho da salvação àqueles que nós conhecemos. Na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso círculo familiar, no meio dos nossos colegas de trabalho, no meio dos nossos amigos que não são crentes. Pregar o Evangelho do Senhor não é um trabalho do pastor e do presbítero. Pregar o Evangelho do Senhor é uma tarefa da igreja do Senhor Jesus. Nós, eu e você, somos as duas testemunhas. Nós precisamos anunciar com fidelidade o Evangelho do Senhor, tanto por meio das palavras, quanto por meio do nosso testemunho, por meio das nossas ações. Isso é fundamental. Terceiro, nós como igreja, como nós vimos em Tiago, capítulo 5, verso 16b, nós temos uma arma poderosíssima, que é a oração. O próprio Tiago diz que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Oremos. Temos dificuldade nos nossos relacionamentos? Coloquemos isso diante do Senhor. Estamos passando por dificuldades financeiras, não temos trabalho, não temos com que sustentar a nossa família. Oremos, coloquemos isso diante do Senhor. Estamos aflitos pela situação do nosso país, pela privação da nossa liberdade que tem se desenhado aí dia após dia. Oremos e coloquemos isso diante do Senhor. Estamos adoecidos, estamos com um diagnóstico de uma doença grave ou até mesmo terminal. Oremos e coloquemos isso diante do nosso Deus. Nós somos chamados a orar como igreja do Senhor. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Hoje de manhã eu perguntei ao Guilherme como é que estava a saúde do Édren. E ele disse: Alexandre, é como se ele não tivesse tido problema nenhum de saúde. A recuperação dele foi maravilhosa.
A igreja orou por ele, a sua família orou por ele, e Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ouviu a súplica da igreja, ouviu a súplica das duas testemunhas. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Quarto, não vamos dourar a pílula, não nos iludamos. Nós seremos perseguidos e, por vezes, poderemos ser mortos por anunciar o Evangelho do Senhor com zelo e com fidelidade. O livrinho é doce na nossa boca, mas é amargo no nosso estômago. Quando nós anunciamos o Evangelho, anunciamos o pecado, anunciamos a necessidade de arrependimento, nós sofremos oposição, a igreja sofre oposição. Se vocês querem experimentar alguma coisa sobre isso, experimentem pregar claramente o Evangelho numa universidade pública no Brasil hoje em dia. Vocês vão saber um pouquinho do que é a oposição ao Evangelho do Senhor. Experimentem. E vocês vão perceber exatamente isso. Mas nosso consolo é que nós ressurgiremos, não apenas individualmente, mas como povo santo e escolhido de Deus, e habitaremos para todo sempre na sua presença. Enquanto isso, nós esperamos, mas nós não esperamos em vão. Nós esperamos com uma certeza de que aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra há de ser cumprido. E por fim, queridos, eu falei mais cedo que a minha estrutura de sermão tinha uma divisão que fala sobre o templo, o poder, a morte e a ressurreição das duas testemunhas, e que nós somos as duas testemunhas. Mas, para não ficar no risco de apontar para nós, o texto, na verdade, aponta para uma outra testemunha, uma testemunha humana, que é 100% humana, mas é 100% Deus. Uma outra testemunha, que é o templo, que é o tabernáculo de Deus conosco, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e que nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Ele é Cristo Jesus, como diz Apocalipse, capítulo 1, verso 5, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Esse é a fiel testemunha. Nós por vezes vamos falhar, nós por vezes vamos escorregar, nós por vezes vamos dar falso testemunho, por vezes nós não vamos testemunhar de jeito nenhum, mas nós confiamos naquele que é a fiel testemunha, aquele que é o soberano dos reis da terra, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele é a testemunha perfeita, que tabernaculou conosco, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, revestido sim com todo o poder, morreu a nossa morte, ressurgiu ao terceiro dia para nos dar a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus por Cristo Jesus. É por Ele, como cantamos aqui, é por Ele, por causa dele, a Ele a glória eternamente, a Ele a glória eternamente. Por fim, para finalizar mesmo, eu queria ler um pequeno trecho de um livro que se chama A Liturgia do Ordinário, de Tish Warren. É um livro bastante interessante, recomendo a leitura, e ela diz, na verdade, é uma autora ou é um autor? Lindinha, me socorre. É homem ou mulher? É uma mulher, né? É a autora. Tá bom. Ela diz numa passagem do livro o seguinte: uma das minhas cenas favoritas na literatura é quando os liliputianos das viagens de Gulliver pensam que, porque Gulliver não para de conferir o seu relógio, esse objeto deveria ser o Deus dele. Foi um comentário genial de Swift sobre a adoração da sua época ao tempo, à pressa e à eficiência que se aplica igualmente a nós hoje. Seguindo a lógica dos liliputianos, o meu Deus é o meu smartphone. Mas a realidade é que eu não controlo o tempo. Todo dia eu espero por ajuda, espero por cura, por dias vindouros, por resgate e por redenção. E como todos nós, eu espero a morte.
Eu espero pela glória do Rei que vem pela ressurreição do corpo. Os cristãos são pessoas que esperam. Vivemos num tempo limiar, num já e ainda não. Cristo veio e retornará. Nós vivemos no meio tempo, nós esperamos. Mas na minha vida diária desenvolvi hábitos de impaciência, de acelerar, de tentar apertar mais no meu dia lotado. Como eu posso viver como alguém que vigia e espera pelo reino vindouro, quando mal posso esperar a água ferver para fazer um chá ou um café? O teólogo Hans Urs von Balthasar sugere que a impaciência está na raiz de todo o pecado. Ele explica o papel central da paciência na vida cristã. A vontade de Deus era que o homem tivesse todo o bem, mas só no tempo de Deus. E, portanto, toda desobediência, todo pecado, consiste essencialmente em romper com o tempo. Logo, a restauração da ordem pelo Filho de Deus precisava passar pela anulação desse agarrar prematuro do conhecimento, bater na mão esticada para a eternidade, o retorno penitente de uma transferência rápida e súbita para a eternidade, para um confinamento verdadeiro e lento no tempo. A paciência é o elemento constituinte básico do cristianismo. O poder para esperar, para perseverar, para aguentar, para perseverar até o fim, para não transcender as próprias limitações, não forçar as coisas se tornando herói ou titã, mas praticar a virtude que está além do heroísmo, a mansidão do cordeiro que é guiado por outros. Já que sou amada por Deus, diz a autora, preciso aprender a dura prática da paciência. Ficar presa no tráfico impotente é um dos poucos momentos do meu dia em que incorporo o verdadeiro estado de toda a minha existência humana. Há caminho, já e ainda não. Viver como uma criatura no meio tempo, esperando. Ela continua e diz que Robert Wilkin observa o relacionamento entre a paciência e a esperança na sua exploração do pai da igreja Tertuliano. A marca singular da paciência não é a perseverança ou a fortitude, mas a esperança. A perseverança ou a fortitude, mas a esperança. Ser impaciente é viver sem esperança. A paciência se fundamenta na ressurreição. É uma vida orientada para um futuro que foi feito por Deus. E o seu sinal é ansiar, não tanto para se libertar dos males do presente, mas em antecipação do bem que virá. Nesse exato momento de espera, Deus está trazendo o reino que um dia será plenamente conhecido. Podemos ser pacientes como um campo em pouso, porque sabemos que há presentes prometidos por um doador em que se pode confiar. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez.